Som. Ok, irmãos, vamos orar então, começar então o nosso estudo da nossa EBD, ok? Vou pedir então para que o irmão Leandro ore para nós. Amém. Bom, nós precisamos terminar a lição. Eu tenho um sonho, é isso? A última parte. Ok? Lá na página 13, 14, mas eu vou pegar o finalzinho assim só para recapitular, para a gente poder entrar no contexto, já que ficamos 2 domingos sem poder dar lição, né? Então nós vamos então, aí na página 13, no finalzinho, diz assim: a visão dada por homens é a visão dada por Deus. Nós estamos falando sobre a visão que Deus nos dá. E aí aqui a gente vê a relação entre essas duas visões. A A diz assim: você cria com base em seus dons e habilidades, né? A visão de homens. A pessoa, ela cria essa visão com base nas habilidades e nos dons. E a visão dada por Deus, a diferença é, você recebe como uma revelação de Deus. Ou seja, não é uma coisa sua, não é nossa, mas é uma revelação dada por Deus. Não é a nossa vontade. E isso aí é muito sério, porque nós já vimos, eu mesmo já sou testemunha de muitas coisas que foram faladas em nome de Deus, que não era a visão de Deus, né? Conheço muitos colegas que disseram que estavam trazendo uma nova visão para a igreja, que era a visão de Deus para a igreja naquele momento, só que não era a visão de Deus. Era a visão humana, porque não deu certo, deu tudo errado, a igreja se dividiu, acabou, está em pedaços, entre aspas, né, que a igreja é do Senhor, o Senhor vai recuperar, mas o estrago foi muito grande, inclusive na igreja onde eu fui, eu me batizei, onde eu me converti. Né? Foi algo muito sério. E segundo o pastor, era a visão de Deus. Eu nunca vi visão de Deus dividir igreja. Né? Eu nunca vi isso. Né? Então, simplesmente, o pastor, na época, saiu, levou 400 membros da igreja. Tinha 500. Isso não é a visão de Deus. Não é bíblico. Eu posso dizer porque não é bíblico. Né? Não é assim que Deus age. E eu não quero entrar em detalhes aqui, mas às vezes também o líder, ele vem com a visão dele, e ele quer impor, ele quer passar a visão dele. E nós temos que tomar muito cuidado. Quando estivermos à frente dos nossos liderados, estivermos liderando, quando você estiver trabalhando, você tem que orar muito. Orar, pedir sempre a Deus a visão dele. Qual é a visão de Deus para o meu ministério? E aí vai dar certo. Agora, se for a sua visão, aí vai falhar, porque não vai haver testificação no coração dos irmãos. Né? Então, a visão vai falhar. E hoje em dia a gente está vendo aí, próximo de nós, tanta coisa acontecendo, que falam em nome de Deus, mas que as coisas não se concluem como deveriam serem concluídas. B. Seu cumprimento depende de você estar à frente dos outros. Quem está na visão humana, traz a visão humana, a visão que a pessoa quer, ela tem que estar à frente, porque é dela. Né? É dela. E ela se beneficia disso e quer deixar transparecer isso, faz questão que as pessoas vejam. Eu estou trazendo. Né? Essa é a visão humana. A visão humana. Mas a visão de Deus, seu cumprimento está ligado à obediência do líder. Qual é o nosso líder maior? Deus. A visão de Deus, né, está ligada à obediência. Ou seja, também o líder, como na convenção, nós temos nossa liderança,
tem que estar ligada tem que estar relacionada a obedecer. Nós temos que estar obedecendo, né? Então, nós temos que ter essa percepção como líderes, que a visão de Deus está ligada à obediência. Todos os líderes que você vai ver na Bíblia, eles receberam visões, revelações de Deus, né? Que muita gente não entendeu, o povo não entendeu, Israel não entendia, mas a visão era de Deus. E quando era humana, não dava certo. Não dava certo. Então, nós temos que ter esse cuidado para que possamos caminhar assim. Outras organizações semelhantes são vistas como concorrente, é a visão humana, né? Concorrência. A visão de Deus. Outros ministérios semelhantes são vistos como complementares. Complementares, né? E nós, por exemplo, aqui na igreja temos vários ministérios. Quem está à frente de um ministério não pode ficar com ciúme do outro ministério. Não pode entender que está concorrendo com o seu ministério. A não ser que esteja acontecendo algo, marcando coisas no mesmo dia, na mesma hora. Aí é diferente, né? Se aí realmente complica as coisas. Então, a gente aqui procura sempre conciliar, a gente procura sempre não prejudicar, né, um ministério, não prejudicar o outro ministério. Mas, fora disso, se há algum tipo de concorrência, essa é a visão humana. O ministério do irmão, dos homens, está uma bênção, né? Mas está concorrendo, né, com o ministério, vamos dizer aí, das mulheres, da MCA. Aí começa a concorrer, não, mas o nosso tem que estar melhor. Isso é visão humana, né? A visão de Deus. Os outros ministérios, eles são complementares. Porque Deus vê o todo. A igreja como um todo, né? Quarto e último, que é a D aqui, seu objetivo é construir uma organização e gerar renda. Isso é visão humana. Isso é visão humana. Aí agora que a gente está falando diretamente, né, do que eu já falei aqui, de igrejas, ministérios, né, que tem essa visão. Seu objetivo é servir as pessoas, honrar a Deus e fazer com que o seu reino avance. Essa é a visão de Deus. Servir. Servir as pessoas, né, honrar a Deus e fazer com que o seu reino avance. Porque o ministério não é nosso, né? Ministério não é nosso, é de Deus, né? A ordem que Ele deu para que nós façamos a obra dEle, né, é dEle. Então, eu não tenho que ter interesse, eu não tenho que fazer querendo, nem que não seja dinheiro, mas querendo usurpar, usufruir do ministério para meu bel prazer, o meu benefício próprio, para ser, vamos dizer, elogiado pelos irmãos. Não tem que buscar isso aí. O ministério é de Deus, o reino é de Deus. Então eu tenho que servir. Em primeiro lugar é servir, né? A visão de Deus para o líder é de serviço. É de serviço. Nada mais do que isso. É de serviço. O líder tem que entender que ele tem que estar pronto para servir. E uma das coisas que nós, líderes, temos que estar preparados é para suportar, né, os trancos do ministério, da liderança. Nós, líderes, temos que ser os primeiros a ter no nosso coração, na nossa mente, a convicção de que o líder está para servir, né? E muitas vezes o líder ele é questionado, muitas vezes ele é criticado, né? Por quê? Porque você está colocando em prática a visão de Deus. Como é que eu posso colocar em prática a visão de Deus, né, e querer que todo mundo né, que não haja nenhuma crítica, nenhum questionamento, igual na Assembleia aqui, alguma coisa na igreja. Eu vou passar um assunto, irmãos, é a visão de Deus. Então, para que passar o assunto e perguntar? É lógico que vai haver perguntas, vai haver questionamento, vai haver, né, um debate, é normal. Isso é normal. Porque a visão de Deus, ela vem, e a gente passa, e vai haver essas perguntas, né, esses questionamentos, mas vai haver paz.
porque vai se entender qual é o propósito daquilo ali. Agora, quando é a visão humana, a gente tenta impor. A gente tenta arrumar um jeitinho, né? A gente tenta arrumar um grupo que vai apoiar a nossa visão, que aí quando chegar na Assembleia já vai passar. Então, é o tipo de coisas e artimanhas que não é de Deus. A visão de Deus, nós temos tranquilidade nela, porque ela vem para nós e nós sabemos que é bênção para nós. Né? O líder tem que estar preparado para isso. Eu estava conversando com o pastor Tiago há pouco tempo, e aí ele estava me relatando algumas coisas do ministério, e eu falei para ele, você está apenas no começo. Isso é só o princípio das dores. É só o princípio das dores. Né? Se prepara, porque Deus não te chamou para você receber, Deus te chamou para você dar. Deus não te chamou para você receber. Deus te chamou para você dar. O que Jesus falou para Pedro? Você me ama? Pedro, amo. O que ele falou? Apacenta minhas ovelhas. Falou a segunda vez, você me ama? Ama-me mais do que esse? Apacenta as minhas ovelhas. Né? 3 vezes Jesus falou para Pedro. E o que ele falou conosco? Né? Eu sou o bom pastor. João 10, né? E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Agora nós estamos, às vezes, tendo líderes e quer que as ovelhas dêem a vida pelo líder. Entendeu? Às vezes a gente vê muitos líderes por aí que as ovelhas estão quase morrendo. Eu mesmo experimentei isso lá no Pará. Eu vi, né? E eu já estou sabendo de notícias de lá, que as pessoas estão tão exaustas que elas não aguentam mais. Elas estão assim. Eu conversei com alguns que eu conversei lá. Eu pude perceber que as pessoas não têm mais. Elas não têm nenhum dia da semana, elas não têm tempo para visitar um parente, para receber um parente, para fazer elas não tem mais nada. É só ali se trabalho, né? E na verdade, o líder, na verdade, fica só recebendo e delegando, e numa estratégia de marketing muito grande que a gente viu. E eu olhei aquilo e falei, isso aí não tem nada de embasamento bíblico aí. Né? Isso aí não tem nada de embasamento bíblico. Simplesmente é uma estratégia de marketing. Né? Uma estratégia empresarial que foi adaptada dentro da igreja. Né? Então, tem muita gente fazendo isso. Né? Ou seja, eu como pastor, eu começo então a trabalhar com os irmãos e, vamos dizer, fazendo uma lavagem cerebral nos irmãos, tá? Que os irmãos têm que produzir, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e eu como líder tenho só que orientar. Não é bem assim. A gente tem que orientar, mas também temos que dar exemplo. Jesus não só ensinou, ele fazia para depois ensinar. Né? Ele fazia, depois ele ensinava. E na vida secular também é assim. Se a gente quer ensinar algo para uma pessoa, a gente pega a pessoa, coloca do lado o discípulo, e aí a gente faz, e depois começamos a fazer lentamente, detalhe por detalhe, até aquela pessoa aprender. Né? Você não forma um discípulo da noite para o dia. Você não ensina uma profissão para uma pessoa que leiga no assunto, falando para ela como se faz. Você tem que gastar tempo, você tem que trabalhar o seu eu, você tem que trabalhar a longanimidade, a benignidade, né? Você tem que ser fiel, você tem que ser tolerante, porque você está ensinando alguém que não sabe fazer. E a liderança tem que entender isso, que o líder é aquele que serve. Nós, na palavra de Deus, né, nós vemos o quê? Quando Deus escolhe ali, em Atos 6, né, escolhe os diáconos. Né? Então, o que diz ali? Escolha homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né, para, então, ajudar a igreja de Cristo. Né? Então, é serviço. A palavra diácono é serviço. É serviço.
Lá no Velho Testamento, quando Moisés estava sozinho lá, Jetro fala com ele, não é bom você fazer isso tudo sozinho. Escolha aí homens e grupo de 100, divida esse negócio aí, põe um pouco para trabalhar, mas as causas principais você vai julgar. Né? Então, irmãos, nós, às vezes, não é o caso aqui da nossa igreja, graças a Deus, mas às vezes a gente vê muitas coisas, você vai ver muitas coisas por aí, está crescendo, está isso, está aquilo, está no seu outro, mas de repente vai implodir. Porque não é a visão de Deus. Não é a visão de Deus. E vai passar. Há pouco tempo atrás, nós estávamos com um movimento forte aí do G12, e parecia que o mundo ia acabar, porque o G12 ia salvar todo mundo da noite para o dia, né? E então aí todos iam ouvir o evangelho, ia ser salvo, e o mundo ia acabar. Então Jesus ia voltar, porque do jeito que se falava, né? Nós vamos ganhar cidade para Cristo, cidade tal, cidade tal. Até hoje eu não vi cidade nenhuma ser ganha, né? Esse movimento já quase que não tem nenhuma força a mais, né? Então, a visão de Deus para o líder, ela passa pela obediência à palavra do próprio Deus. Ela passa pela obediência à palavra do próprio Deus. Eu não posso chegar aqui, que eu tenho uma visão, né? Deus falou comigo, e eu tenho uma visão aqui para a igreja, né? Nós fizemos assim, assado e tal, mas eu tenho que ter embasamento bíblico. Tem que ter embasamento bíblico, porque tudo está na palavra do Senhor, nosso Deus, né? Então, nós temos que tomar um pouco cuidado, porque os irmãos vão ouvir coisas por aí, os irmãos ouvem coisas por aí, né? Mas é a visão, né? Você não está na visão. Isso é uma coisa muito triste, né? Eu mesmo já ouvi isso aí. Você não está na visão, né? Quem não está na visão, está fora. Que visão? Né? Fala, irmão Gastão. Uhum. Existe, obviamente. Existe e não há testificação, porque a gente vê e a gente percebe no coração que aquela pessoa está querendo fazer a vontade dela, a sua obra, e não a obra de Deus. Isso aí, infelizmente, eu até citei casos de pessoas que querem mandar na igreja, que acha que tem que ser do jeito dela, né? E o ministério dela tem que ser daquela maneira. Ela não abre mão, não negocia, ela não conversa. O líder que tem a visão de Deus, ele é um líder democrático. Ele é um líder que ele é aberto às sugestões. Ele é um líder que ele interage com seus liderados. Ele aceita opiniões. Ele é um líder que caminha junto, né? Jesus fez isso. Jesus não foi taxativo. Jesus não irmãos, ele deixa, as pessoas chegavam e confrontavam Jesus e ele conversava, explicava, né? Então, existe muito isso aí que o irmão está falando. Tem líderes que eles querem tolir os seus liderados, como se nós caímos no contexto daquele deputado que falou que cristão é massa de pessoas ignorantes que são manipuladas por um ou outro, entendeu? Nós não somos isso aí, né? Nós não somos isso aí. Eu falei ontem, nem Deus fez isso com a gente, Ele respeita a gente. Sim, sim, toda colaboração.
Isso. É. Isso está lá em Jeremias 23, ai dos pastores que arranca a gordura das ovelhas, eles atraem para si, né, usufrui, arrancar a gordura das ovelhas no sentido de explorar mesmo. Né? Deus diz, eu mesmo cuidarei e castigá-los. Ai desses pastores. Ezequiel também fala isso. Né? Então, realmente existe muitos, e tem muitos. Né? Então, como eu disse para os irmãos, eu às vezes tenho, não é que eu tenho vergonha, mas às vezes fico assim diante de tanta coisa de falar que eu sou pastor. Entendeu? Eu falo com garantia, com segurança, porque eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu sei que meu comprometimento com Deus. Mas as pessoas, quando você fala que é pastor, já te olha, né? Um olhar assim, né? Diga. Exatamente. Exatamente. Concordo com o irmão, só que concordo com o pastor, só que tem uma coisa. Eu conheço, vocês conhecem. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que embora nós temos o Espírito Santo de Deus, e não só para isso, para tudo na nossa vida, ele nos aconselha, nem sempre nós obedecemos. Na maioria das vezes não obedecemos. E muitas vezes porque gostamos do pastor, gostamos do líder, porque é isso, que é aquilo, e aí essas pessoas têm os métodos para poder fazer uma lavagem cerebral, manipular as pessoas, e aí a pessoa deixa de ouvir, mesmo às vezes não concordando. Elas vão. Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai estava na igreja lá há mais de 40 anos, não sei quase. E o pastor que fez isso, meu pai era o mais tradicional, o mais radical possível. E ele foi convencido, o pastor conseguiu convencer ele. E ele foi. Só que com 2 semanas que ele estava lá, ele viu que, porque tudo aquilo que o pastor falou não era verdade. Ele só enganou o pessoal para tirar. E depois, aí ele, mais uns 100 e poucos, foram voltando, pediu perdão para a igreja, né? Pediu perdão para a igreja e voltaram. E meu pai, minha vida cristã dele era a vida... Tudo bem com vocês? Que bom revê-los. Sejam bem-vindos. A gente está no estudo aqui, daqui a pouco vai começar o culto, tá bom? Então, a gente às vezes tem essa questão, porque às vezes a gente tem uma empatia, um amor tão grande. Isso é muito simples de entender. Você quer ver uma coisa? Às vezes, irmãos, acontecem casos em que a igreja ou o pastor chegou, deu a visão que deu tempo, cerrou. E aí ele ama muito a igreja, muitos irmãos, tem muitos vínculos, laços, amizade, até familiares e tudo e tal, e vice-versa, da parte da igreja também. Não, pastor, o senhor fica e tal, mas Deus já. Né? E aí, deixa-se de ouvir o Espírito Santo, tanto a igreja como o pastor, porque é mais cômodo. É mais cômodo. O que está muito agora, vamos dizer assim, em moda, nas igrejas, sabe o que é? A igreja fica sem um pastor, aí ela monta um perfil. Nossa igreja é assim, 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 assim. Vamos ver quais são os pastores parecidos com isso aqui. E aí se convidam, faz uma listagem de pastores, de nome de pastores, e vai convidando e vai entrevistando o pastor. A igreja entrevistando o pastor. O senhor concorda que faz um trenzinho na igreja? Não, concordo. O senhor concorda que os jovens façam isso? O senhor concorda com o som alto? Vai em tudo, né? E vai entrevistando o pastor como se ele fosse,
um empregado. Né? E o que acontece? Se torna uma concorrência. Uma concorrência, isso é algo feio, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, vos darei pastores segundo o meu coração. O Senhor Deus diz isso. Como é que a ovelha vai escolher o pastor dela? Se a ovelha precisa de pastor, como é que a ovelha vai escolher? Então, o Espírito Santo tem que orar, a igreja tem que orar, e o Espírito Santo vai dar paz no coração da igreja, e aí a igreja escolhe o processo. Olha, nós vamos chamar um, vamos ouvir, vamos chamar outro, vamos ouvir. Olha, que der paz, deu, ou então vai chamar um que o Espírito Santo indicou. Mas hoje em dia está muito assim, acontecendo isso nas igrejas. Sim, irmão Gastão. Só, pode falar. Ah. Joselito. Exatamente. Na congregação. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, isso é um perigo tremendo, irmãos. Nós temos que nos basear na paz de Cristo. A paz de Cristo, ela tem que reinar na igreja, irmãos. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Né? Nosso Deus não é Deus de confusão. Então, nós temos que ter a gente tem que olhar para o líder, a gente tem que identificar no líder, né, esse perfil. A gente tem que, porque nós não estamos falando de liderança terrena. A relação é essa, que nós estamos falando de liderança espiritual. Né? Então, nós temos que entender que a paz de Cristo deve ser hábito, a Bíblia diz isso, entre nós. Tem que haver paz. Né? Então, essa é a liderança. A diferença do líder secular, o líder terreno, é que ele é o destaque. Né? Ele é que direciona. Eu não estou dizendo para os irmãos que a visão de Deus não passa pelo pastor, pelo líder. Pelo contrário, ela vem pelo líder. Pelo contrário. Né? E a Bíblia diz lá em Hebreus 13, se não me engano, 16, diz, obedecei os vossos pastores, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Tá. Mas a visão de Deus, ela tem que estar no coração do irmão. E quando esse texto diz isso, não é para você abaixar sua cabeça, porque o pastor, ele nunca vai errar. Esse texto está dizendo que Deus falou o seu coração, e você sabe o que tem que fazer, e você está em rebeldia. Esse texto é para isso. Você já sabe o que tem que fazer, mas como você não gostou, está com birra com um, com outro, então você está em rebeldia. Isso é correção. Mas Deus não deixa ninguém em dúvida. Né? E o líder tem que saber disso. Irmã Daniela. Exatamente. Né? Se eu digo que algo é de Deus e não dá certo, como é que é de Deus? Deus não erra. Levar o nome de Deus em vão. Uhum.
Exatamente. Exatamente. Nós vamos pegar o principal líder que a Bíblia fala, que não houve líder como ele, que Deus fez tantas revelações através da sua vida, tantos sinais como Moisés. Esse é o exemplo, né, principal. Deus não perdoou ele, não. Quando ele fez o que ele queria, Deus perdoou, mas castigou. Você vai olhar a terra prometida, mas não vai entrar, não. Por quê? Olha, irmãos, foram 40 anos. Moisés sofrendo com o povo. Mas no momento que ele deixou de abençoar o povo, né? Ele ali tem a questão da rocha, né? Que ele deixa de abençoar o povo, e ele se irrita com o povo, ele, né, se acha, né? Na versão gaúcha aqui, que se acha. Então, Deus diz, não é bem assim. Não é bem assim. Sabe por quê? O nosso maior líder, Jesus Cristo, nosso líder maior, ele foi até a cruz e não abriu a sua boca para questionar. Cumpriu a sua missão. Né? Então, nós temos que ter a principal coisa que você deve ver no seu líder: vontade de servir. Se você não vê isso no seu líder, põe um pé atrás, porque tem algo errado. Humildade, vontade de servir. Porque Jesus disse, maior é o quê? É o que está à mesa? Hein? Jesus falou, maior é o que serve do que o que está à mesa. Né? E ele, quando quis ensinar os seus seguidores, seus discípulos sobre humildade, ele pegou a bacia com água, a toalha, e lavou os pés de seus discípulos. Ele disse, eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem fazer o mesmo e muito mais. Né? Inclusive ali estava Judas. Estava Judas ali. Que é aquele que havia de o trair. E Jesus lavou os pés deles. Né? Agora, como é que eu posso sentar no trono ali, como pastor? Né? Irmãos, faz uma escala aí, vocês vão lavar meus pés, porque eu sou pastor. Isso não tem lógica. Eu tenho que dar o exemplo. Né? Tem que dar o exemplo. Se eu quero que a igreja chegue no horário, eu tenho que estar aqui no horário. O culto é 7h30, 7h15 eu tenho que estar aqui. Eu posso até um dia ou outro ter uma dificuldade, mas os irmãos veem que estou aí. Né? Se eu quero que, por exemplo, né, que a igreja tenha um perfil amoroso, carinhoso, carismático, eu tenho que ser um pastor assim. Legal? Sou um pastor carrancudo, converso com ninguém, termino o culto, vou embora. Não quero falar com ninguém, minha família também não, minha esposa também não. Eu vou querer que a minha igreja seja carismática? Não vai ser. Não tem condições. Né? Então, tudo aquilo que quereis que os homens façam, façais vós primeiro. Então, essa relação entre o líder humano e o líder espiritual, ela é muito interessante. Né? Porque o líder espiritual, eles têm que estar em comunhão íntima com Deus. Em comunhão íntima com Deus. Né? Tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração, de leitura bíblica, e realmente de ter a consciência de servir, de amar as pessoas. Tem que estar realmente, você precisa ver isso no seu líder. Se você não vê isso no seu líder, tem algo errado. Tem algo errado. Né? E normalmente não vai bem. Agora, aqui fora não. Na empresa é taxativo, né? Não fez o que falou, demite, dá gancho, né? É justa causa. Aqui fora é outra história. Né? E o próprio Jesus falou, entre vocês maior é aquele que vos, na verdade, fazem sofrer, mas não é bem essa palavra não. É que o maior é aquele que normalmente ele usufrui da maior parte do benefício e o povo sofre aqui na terra. É só olhar para os governantes aí, a liderança, é só olhar, você vai olhar, você vai ver. Mas está errado. Está errado. Porque quando você elege um governante, você espera que ele governe da melhor maneira possível para o povo. Deveria fazer isso de graça.
Só pelo prazer de... Deveria nem ter salário, ter todas as coisas, ter todo direito a tudo, mas só pelo prazer de servir, fazer o melhor pelo povo. Mas quando a pessoa galga um cargo como esse, ela inverte. Não, eu agora sou governador, sou deputado, eu tenho o poder, né? Então, eu sou o primeiro a meter a mão. Aqui na terra é assim. Mas na igreja de Deus, o líder bíblico tem que ser o exemplo. Porque o nosso líder, Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo. E começou no primeiro sermão dele. Sermão da montanha, parou o povo, vem cá, senta aí, vão ouvir. Querem me seguir? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu não vim como um líder autoritário. Eu não vim como um líder usurpador. Eu não vim como um líder mau. Eu vim servir. Eu vim servir. Vocês querem me seguir? As condições são essas. Né? Então, essa é a grande questão que nós precisamos estar atentos para que sejamos bons líderes, né? E os nossos liderados tenham prazer em trabalhar conosco. Eu me esqueci da irmã, perdão. A irmã ia falar o quê? Exatamente. Esse não é um líder. Exatamente. Ok, alguém mais quer falar? A gente já está no horário. Alguém mais? Mas então é isso, irmãos. A gente precisa compartilhar a visão de Deus. Eu gosto muito lá de Apocalipse, as cartas às igrejas da Ásia Menor. Eu gosto muito do início e do término de cada uma. Todas elas começam. Ao anjo que está na igreja tal, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, Laodiceia, né? Então, Pérgamo, vai por aí vai. Todas elas começam da seguinte maneira, Deus falando: ao anjo, ao líder, ao pastor, ao presbítero que está na igreja, eu digo essas coisas. E relata sobre a igreja. Depois ele termina todas elas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Né? Então, o pastor, o líder, ele vai ser só porta-voz. Eu digo isso, transmite para a igreja. Né? Transmite para a igreja. Moisés ia lá no monte buscar a visão de Deus, falar com Deus. Chegava, falava para a congregação. O que Deus falou, Moisés? Né? Então, nós temos que ter essa compreensão, né? E sermos bons líderes. E a igreja vai cada vez mais crescer. Porque quando você é um bom líder, os seus liderados gostam de ser liderados por você. Né? Quando você realmente é um líder, segundo a vontade de Deus, você cativa os seus liderados. Eles têm prazer em trabalhar com você, eles têm paixão em colaborar com você. Eles têm desejo de estar nas reuniões que você convoca, né? Nas programações. As pessoas têm prazer de estar junto do seu líder. E te respeita, e não é por imposição, nem por autoritarismo, nem nada. As pessoas gostam de caminhar com você. Amém? Diga.
Uhum. E aí nós temos infelizmente, as pessoas colocam todo mundo no mesmo saco, né? E diz que muitas coisas a igreja é prejudicada, porque se compara, generaliza, né? Generalizou aí, complica, mas na verdade não é isso. Então, eu tenho muito prazer, muita alegria no meu coração de ser pastor. Agradeço a Deus todos os dias. Não troco isso por dinheiro nenhum no mundo, por trabalho nenhum no mundo, porque trabalho com vidas, com almas, né? Mas, irmãos, eu também tenho muito temor a Deus, porque a responsabilidade é muito grande. Vocês são as ovelhinhas queridas de Deus, e eu não posso machucar, magoar nenhum de vocês. Eu não posso. Se alguém tem que ferir, que seja eu. Exatamente. Que seja eu. Né? E isso é tão fácil de entender, porque o pai e a mãe, eles preferem sofrer no lugar do filho. Mesmo quando o filho está errado. Pai e a mãe. É ou não é? E agora? E Deus? Né? É a coisa mais séria que a gente pensa. Amém? Irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos líderes segundo a Tua vontade, homens e mulheres que queiram fazer o Teu querer e não que porventura venha ser a nossa vontade. Tem misericórdia de mim. Cuida, Senhor, do ministério, da Tua igreja. Me ajude a cada dia, Senhor Deus, a caminhar junto com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, 5 minutinhos para a água e...